Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere um quadrado de lado 1. Foram construídos dois círculos de raio R com centros em dois vértices opostos do quadrado e tangentes entre si. Dois outros círculos de raio R com centros nos outros dois vértices do quadrado e tangentes aos círculos de raio R, como ilustra a figura abaixo. A região sombreada é... Bom, então todo o enunciado da realidade é a explicação do que eu tenho na figura. Que esses dois círculos maiores aqui, ó, esses círculos maiores, foram centrados em dois vértices opostos do quadrado. E o raio desse círculo maior, ou desses círculos maiores, é R. Aqui também, R. Enquanto que os círculos menores foram centrados nos outros dois vértices do quadrado, também opostos. E aí o raio desses círculos menores é Rzinho, ou R minúsculo. Então isso é o que ele dispõe no enunciado e pede para fazer a área sombreada, ou seja, a área que está aqui na nossa figura em verde. Bom, logicamente, como que eu vou processar isso? Eu vou calcular a área do quadrado, todo ele, né, considerando isso aqui todo ele pintado, ok? E vou diminuir as partes não pintadas. Então, observe que eu tenho aqui uma área, 1/4 de círculo de raio R, e aqui um outro quarto de círculo de raio R. Então, na realidade, eu tenho meio círculo de raio R. Então, eu vou colocar aqui, ó, que eu tenho meio círculo, meio círculo de raio Rzão. E aqui, ó, eu tenho 1/4 de círculo e aqui outro quarto de círculo de raiozinho, de raio minúsculo. Então eu tenho aí um outro meio círculo, né, já que são 2/4, um outro meio círculo de raio Rzinho. Então qual é o procedimento? Vou somar esses dois e aí vou diminuir da área total, que é o quadrado. Então essa vai ser a estratégia resolutiva para esse exercício, ok? Então eu vou colocar aqui numa outra lâmina que o espaço fica mais ampliado para resolução. Aqui, ó. Então o desenho está aí e as alternativas. Então vou começar aqui embaixo, né? Fazer aquela historinha que eu preciso da área total. Ó, área total, eu vou dizer que é a área então do quadrado. A área do quadrado é lado ao quadrado ou lado vezes lado. Como esse lado é 1 ao quadrado, então a área total, a área do quadrado, é igual a 1. Ok. Aí eu tenho um raio maior e um raio menor. Eu vou até pôr na figura aqui, ó. Isso aqui mede Rzão. E isso aqui mede Rzinho. E aí, logicamente, que Rzão mais Rzinho igual a 1, que é o lado quadrado. Ok. Então, se eu pensar na área 1 como sendo a área do raio menor, né? Então, se eu pensar que isso aqui, ó, mais isso aqui é a área 1, então vou fazer aqui, ó, área 1 é meio círculo menor, tá? Então, área 1 é π vezes o raio minúsculo ao quadrado sobre 2, porque é meio círculo. E enquanto que a área 2, que aí é o meio círculo do raio maior, é π vezes raio ao quadrado, raio maiúsculo, sobre 2. Ok. Então, se eu fizer... Aqui dá para fazer uma outra conjectura, né? Eu sei que, por exemplo, que o raio menor é igual a raio maior menos 1. Ou o raio maior é igual... Está ao contrário aqui.
Raio menor é 1 menos o raio grande. Ou posso dizer que o raio grande é igual a 1 menos o raio pequeno. Né? E aí eu vou escolher isso aqui para substituir. E até hoje eu vou te explicar por quê. Porque eu consigo trabalhar este desenho aqui assim, ó. Aqui eu tenho um raio grande, ó. Opa, aqui eu tenho um raio grande. Eu tenho aqui um raio do círculo grande, aqui eu tenho outro raio do círculo grande. Então observa que a diagonal desse quadrado é 2R. Então aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo, ou eu tenho 2R como diagonal de quadrado. Então existe uma relação entre o raio grande e o lado quadrado. Então por isso que eu vou isolar o Rzinho, tá? Então olha só, fazendo isso, ó, no lugar desse Rzinho aqui, eu vou colocar o Rzão. Então vou repetir aqui, ó, área 1 é igual a π vezes Rzinho é 1 menos Rzão, né, ao quadrado sobre 2. Isso é área 1, substitui Rzinho por 1 menos R. Mas por que eu fiz essa substituição? Porque o Rzão está relacionado ao lado. E aí até vou desenvolver aqui, ó, A1 igual a π, que multiplica quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso sobre 2. Ok. Agora eu vou fazer área 1 mais área 2. Área 1 mais área 2. Bom, área 1 está aqui, né? Π, que multiplica 1 menos 2R mais R ao quadrado sobre 2, mais área 2. Área 2 está aqui, ó. Π R ao quadrado sobre 2. E aí, então, eu posso fazer aqui área 1 mais área 2. Coloco esse π em evidência, né? Olha só, π. E aí me sobra 1 menos 2R mais R ao quadrado mais R ao quadrado, que é esse aqui, ó. Coloquei o π em evidência. Isto sobre 2. Tá? Então vou fazer bem devagar. Então aqui vou dar mais um passo aqui do lado, olha só. E vou dizer que é π que multiplica 1 menos 2R mais, aqui R ao quadrado com R ao quadrado, 2R ao quadrado, isso sobre 2. Tá, então isso é a soma das duas áreas. Então eu preciso depois, né, pegar o 1, que é o quadrado, e diminuir isso, ok? Mas observa que o valor do raio aqui, raio grande, raio maiúsculo, eu consigo obter. Vou fazer aqui, ó, um parênteses. Por quê? Porque nesse triângulo retângulo, vou fazer bem aqui, ó, fazer um destaque aqui, ó. Nesse triângulo retângulo eu tenho que aqui é 1 e aqui é 2R. Então eu posso fazer aqui por Pitágoras ou eu posso fazer por diagonal de quadrado, tanto faz. Eu vou fazer Pitágoras, né, o mais comum para o aluno. Então hipotenusa ao quadrado, 2R ao quadrado, igual cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. 4R ao quadrado, igual 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1, 2. R ao quadrado igual a 2 quartos, simplifica, dá 1 meio. R é raiz quadrada de 1 meio, então é 1 sobre raiz de 2.
racionaliza, raiz de 2, raiz de 2, e o raio eu obtenho, raio grande, né? Raiz de 2 sobre 2. Ok. Então, eu tenho aqui, vou substituir, né? Acho que é o melhor a fazer aqui, ó. Área 1 mais área 2 igual, continua aqui o π em evidência, dentro 1 é 1, menos, olha só, 2 vezes o raio. O raio está aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Então eu tenho 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Eu estou substituindo aqui, ó. Substituindo aqui e aqui, ó. Aí eu tenho mais 2 de novo, vezes aqui, ó, raio ao quadrado. Ah, daí interessante, porque raio ao quadrado eu já tenho, olha só. Raio ao quadrado, ó, é o próprio meio, né? Raio ao quadrado é 2/4, que é o meio. Então, em vez de eu pegar esse raio aqui e depois elevar ao quadrado, eu já pego o valor dele ao quadrado. Né? Então, já vou substituir aqui, ó, 2 vezes o meio. Por que isso? Porque raio ao quadrado aqui, ó, raio ao quadrado aqui, ó, é 1/2. E aí, faço aqui, continua, divide por 2, né? Não vou esquecer. Posso cancelar aqui esse 2 com esse 2, esse 2 com esse 2. Trancou aqui. 2 com 2. E aí, área 1 mais área 2. Não esquece que área 1 mais área 2, o que é? É a área branca, né? É isto, isto, e esse quarto e esse outro quarto. Isso é área 1 mais área 2, a área dos semicírculos. Então, aqui eu tenho igual a π que multiplica, bem devagar, ó, 1 menos raiz de 2 mais 1. Isso sobre 2. Isso vai dar igual, continua aqui, π em evidência, dentro 1 mais 1, 2. 2 menos raiz de 2 sobre 2. Então isso aí, ó, é a área 1 mais área 2. Aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer a diferença, né? Então a área sombreada, eu vou botar assim, ó, AS. A área sombreada é o quê? É o quadrado menos isso. Então o quadrado é 1 menos π, que multiplica 2 menos raiz de 2 sobre 2. Bom, aí como que eu posso executar esse produto aí? Eu posso fazer MMC, né? Para colocar esse aqui embaixo, ó, colocar esse 1 junto. Ou posso pensar também assim, ó. Eu estou pensando porque eu estou olhando para as alternativas, tá? E nota que eu não tenho nenhuma alternativa 1 menos alguma coisa. Isso está estranho, por quê? Porque era o normal, né? É a área do quadrado menos alguma coisa. Então a área do quadrado é 1, tem que ser 1 menos alguém. Se não está dando isso, é porque houve alguma troca de sinal aí. Então o que eu estou pensando? Estou pensando assim, ó. Primeiro, deixa eu ficar mais simples para te entender assim, ó. 1 menos, vou continuar aqui. Vou fazer aqui é π, que multiplica esse 2 sobre 2, eu vou colocar 1. E aqui menos raiz de 2 sobre 2. É como se eu estivesse desfazendo o MMC, né? Estivesse desmanchando, separando esse procedimento aí. Então aqui eu tenho aqui é vezes, tá a mesma coisa, né? E agora vou fazer o seguinte, ó. Lembra que eu te falei, como aqui tem menos e nas alternativas tem mais, eu vou trocar esse sinal aqui de menos para mais.
Por quê? Porque se eu trocar esse sinal aqui de fora de menos para mais, como esse π aqui está multiplicando, eu troco todos os sinais aqui de dentro, dá na mesma. Tá? Então isso é um recurso matemático que eu vou usar. Ó. Então a área sombreada continua sendo 1 aqui na frente, ok. Aí eu transformo isso para mais π, e aqui dentro eu modifico os sinais. Aí fica menos 1 mais raiz de 2. E aí isso não altera a minha igualdade, tá? Ó, menos π vezes 1, menos π. Menos π vezes menos, raiz de 2 sobre 2, vai dar mais. Aqui também, ó, π vezes menos 1, menos π. E mais vezes mais vai dar mais também, então não alterei nada. E aí a resposta quase, né? Eu só vou ajustar aqui, ó, para ficar exatamente como está na alternativa. 1 mais π. E vou só trocar de posição aqui dentro do parênteses. Vou colocar raiz de 2 sobre 2, menos 1. E aí isso eu encontro 1 mais π, que multiplica raiz de 2 sobre 2 menos 1. E aí isso está na letra E. Né? Tá aqui, ó. A única diferença é que ele colocou o π em evidência aqui no final, né? Mas dá na mesma, tá? Então tá aí, resposta letra E. Então não é um exercício assim muito simples, né? Mas com cuidado e com atenção aí tu vai conseguir resolver, ok? Então obrigado pela visita, fica o meu abraço, obrigado aí por estar visitando o canal e usufruindo das resoluções. Ajuda a divulgar o canal, né, compartilhando os links no teu Facebook, lá na tua timeline. Teus amigos vão tomar conhecimento aí das resoluções, também vão poder aí se beneficiar delas. Reforço aqui o meu forte abraço e até a próxima.